Mais uma vez, é um motivo de muita alegria poder partilhar algo do Senhor com vocês, com os irmãos, os poucos que estão aqui organizando esse evento. Quero pedir a sua atenção aí, 30 minutos aí da tua atenção, para que possamos aqui compartilhar um pouco mais do Evangelho com você. Fique atento aí, fique com a sua Bíblia aí, Apóstolos aí, pronta para consultá-la, para você ler ela comigo, amém? Nós estamos passando um tempo difícil, mas que graças a Deus o Senhor já tem provido todos os recursos que nós precisamos. Um tempo de perdas, um tempo o Senhor tem feito coisas no nosso tempo, queridos, para que nós continuemos amadurecendo nele, queridos. Então essa série que nós estamos fazendo aqui é para que nós possamos ampliar a nossa visão sobre o reino de Deus. Nós possamos ampliar a nossa visão sobre sua missão e propósito. Por isso nós estamos falando aqui sobre a igreja. Porque quando nós entendemos com uma visão, quando nós conseguimos olhar com os olhos do Senhor as situações que nós passamos, nós conseguimos entender um pouco melhor por que nós sofremos determinadas situações, por que nós temos necessidades, por que muitas vezes acontecem coisas àqueles que estão próximos de nós que às vezes nem entendemos. É um tempo, querido, onde o Senhor quer ressignificar algumas coisas nas nossas vidas. Então eu quero que você fique atento, que o Senhor hoje, eu creio que Ele vai trazer uma revelação no teu coração, para que a sua visão seja um pouco mais ampliada sobre, de fato, o que nós somos no Senhor. Porque isso que nós estamos falando do que é ser a igreja. Por muito tempo nós passamos com a visão um tanto limitada a respeito desse assunto, desse tema, ou desse conceito, podemos dizer assim. E hoje eu quero dar continuidade àquilo que nós viemos pregando desde a semana passada. Eu estou aqui com o meu celular aqui do lado, vendo o chat aqui dos irmãos. Participem aí, estou vendo vários irmãos aqui se expressando. Coloque aí o teu comentário, coloque aí o que o Senhor está falando com você, compartilhe com seus irmãos. É diferente nós estarmos reunidos como igreja nesse formato, mas também é muito propício. Se manifeste aí naquilo que o Senhor quer falar, tem falado contigo aí nesse tempo, tá bom? Então, como eu vinha falando, nós estamos aqui numa série em relação ao que é a igreja. No último encontro, nós falamos aqui sobre o que é a igreja, fizemos uma introdução aqui, onde nós falamos aqui que a igreja, em resumo, é uma família para o Pai, é um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. Então quero começar fazendo esse link aqui com o que nós introduzimos na semana passada, onde nós colocamos que a igreja é a expressão da multiforme graça de Deus aqui na terra. E que ela não é um clube de associados que recebe benefícios para aqueles que pagam uma mensalidade. Ela não é uma instituição religiosa que organiza eventos motivacionais rotineiros, e ela também não é um hospital para tratar doentes. Amém? Eu sei que, se você ficou curioso para ouvir o que foi pregado na semana passada, tem a gravação aí, você vai ver o meu querido aqui, Tiago Vilarim, falando a respeito desse tema. E hoje eu quero dar continuidade falando do porquê Jesus criou a igreja. Pense comigo, por que Jesus criou a igreja? O porquê das coisas estabelece um motivo, missão, objetivo, né, de determinadas estruturas que nós criamos. Então, se você vai para uma empresa tem sua missão, não querendo comparar a igreja a uma empresa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, quando nós fazemos uma faculdade, tem um objetivo e missão. Quando nós estabelecemos uma profissão para nossas vidas. Então, eu quero estabelecer aqui agora uma visão um pouco mais ampla, não é toda, mas uma visão um pouco mais ampla daquilo que o Senhor tem falado conosco nesse tempo, trazendo uma perspectiva um pouco maior do que de fato é ser igreja e por que Jesus estabeleceu a igreja. Pense comigo, no Velho Testamento, o Senhor trouxe um nível de revelação aos profetas, e em Jesus ele trouxe uma amplitude um pouco maior dessa visão, e a cada dia que passa, essa visão que foi deixada por Jesus, essa perspectiva do reino que foi transmitida pelos apóstolos e pelos profetas, nós vemos aqui em todo o tempo tentando
contextualizar esses conceitos, esses fundamentos para o nosso momento da história, para o momento que nós estamos. Então, vou começar aqui fazendo essa introdução, perguntando para ti aí, por que você acha que Jesus incluiu a criação da igreja na sua missão? Porque você concorda comigo que Jesus poderia ter vindo cumprido a sua missão, salvado o mundo e simplesmente estabelecido o reino e governo do Senhor e partido? Mas nesse processo ele estabeleceu a igreja. Pensa comigo. Olha só, antes de Jesus, o povo de Deus ele tinha uma perspectiva um pouco diferente do que seria a vinda do Messias. Se você olhar alguns textos como Isaías 9, Daniel 7, você vai perceber que a expectativa, na verdade, do povo de Israel sobre a vinda do Messias era bastante diferente daquilo que Jesus veio, do momento que Jesus veio. Se lembre que no Velho Testamento, o povo de Deus, ele se resumia à nação de Israel. Vocês se lembram disso? Então, se você vai ver o Velho Testamento inteiro, falando a respeito do povo de Deus, expressando como apenas Israel. Isso está lá em Deuteronômio 7, de 6 a 9. Nesse texto, fala que o motivo pelo qual, Deuteronômio 6, de 7 a 9, o motivo pelo qual o Senhor escolheu Israel como a sua nação. E aí, falando um pouco da expectativa do povo de Israel, sobre os profetas, o que eles esperavam de Jesus, ele esperava que em Isaías 9, ou que ele fosse um rei semelhante a Davi, ou em Daniel 7, como filho do homem que viria estabelecer juízo sobre a terra e acertar todas as coisas. Mas eles não perceberam que ainda existia um mistério que estava guardado em Cristo, em Deus, na verdade. Tinha um mistério ainda que estava guardado com ele. E aí, Jesus revela esse mistério que estava em Deus. E esse mistério está lá em Efésios 3, de 1 a 6. Então eu quero começar aqui, fechando essa introdução, falando a respeito desse texto. Efésios 3, de 1 a 6 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, aqui é a chave, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então está aqui o motivo pelo qual o Senhor Deus mandou Jesus para cumprir a missão de reestabelecer a conexão entre o natural e o sobrenatural. E nesse processo ele estabelece uma igreja. Por que ele estabelece uma igreja nesse processo? Porque antes ele só tinha um povo, uma nação, ao qual ele podia dizer que era dele. Pense comigo, se Jesus tivesse naquela época voltado com juízo pleno sobre a terra, acho que não sobraria muita coisa. E na verdade, não há prazer no Senhor em destruir a sua criação. Afinal de contas, lá no Gênesis, quando Deus criou o mundo, ele olhou e viu que era bom. Lembra disso? Então não há prazer no Senhor nisso. Então, o mistério que estava guardado em Deus, revelado em Cristo Jesus, ele vem trazer uma perspectiva da restauração, de uma restauração plena do mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando de toda a criação. E essa manifestação começa nos filhos de Deus. Por isso ele estabelece a igreja, para que nós possamos ser de fato como sua criação por completa, restaurada para a glória dele. Amém? Então, sobre essa introdução,
eu queria colocar aqui 3 pontos, somente 3 pontos, que eu considero que são os pontos-chave que estabelece o fundamento por que Jesus criou a igreja. Então, lembrem comigo, o mistério que estava guardado em Deus, o mistério que foi revelado em Cristo Jesus, era esse, que Deus não queria só salvar o povo de Israel, Deus queria salvar toda a humanidade, amém? Então esse era um mistério que estava em Deus. E agora como ele vai operar esse mistério? Como ele vai desenvolver esse processo de restauração da humanidade e de todo o mundo? Ele estabelece 3, não vou ser pretensioso em resumir só em 3 pontos, eu vou colocar aqui os 3 pontos que eu enxergo hoje, amém? Afinal de contas, nós estamos escrevendo essas ministrações aqui todas de lápis, amém? Porque eu sei que o Senhor aos poucos vai ampliando a nossa visão e perspectiva. Então o primeiro ponto que está aqui, que eu separei aqui para os irmãos, que eu enxergo é desenvolver uma família de filhos semelhantes a Jesus. Nós passamos 2020 pregando o ano inteiro a respeito disso, mas esse é o propósito, esse é um dos motivos, um primeiro motivo, que está lá em Romanos 8, 28 e 29, que diz assim, Romanos 8, 28 e 29 diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, queridos, a expressão da pluralidade de Deus, que estava com ele desde o princípio dos tempos, Deus já era 3 desde o início. Se você ler no Gênesis, você vai perceber o próprio Deus, você vai perceber o Espírito Santo e você vai perceber o Verbo que era Jesus. Deus, quando cria o homem, ele olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem ande só, e vai lá e cria a mulher. E você vai ver em toda a palavra de Deus, o Senhor trazendo essa expressão de coletividade. E aqui em Romanos 8, ele estabelece o motivo dessa coletividade, estabelecer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para que ele pudesse estabelecer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, ele primeiro trouxe Jesus como exemplo, e agora nós temos um processo de desenvolvimento de gentios como nós, à semelhança de Cristo. Amém? Então, queridos, na prática, a gente está sempre pregando aqui um ensinamento e trazendo na prática. O que isso muda na tua vida? Como você deve perceber isso no teu dia a dia? Se de fato Deus enviou o seu Filho para que nós sejamos a sua semelhança, então nós precisamos olhar para Jesus como um modelo a ser imitado, e não como um patrocinador dos nossos sonhos e projetos. Entende isso? Então isso muda a nossa perspectiva de reino. Então quando nós olhamos para Jesus agora, nós precisamos olhar para Ele como um modelo, como a forma, como o exemplo a qual nós devemos imitar, porque foi para isso que Ele mandou Jesus. Lembrem, conforme os textos lá de Isaías 9 ou Daniel 7, Deus poderia ter enviado Jesus como o Filho do Homem, aquele que viria em toda a sua expressão de poder e glória, estabelecendo juízo sobre a terra. Ele não fez isso, porque Ele queria uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso Ele mandou Jesus. Só que agora, muitas vezes, na prática, quando nós erguemos a nossa mão para aceitar a Jesus, para reconhecê-lo como Senhor e Salvador nas nossas vidas, muitas vezes no nosso coração a expectativa está, agora minha vida vai dar certo. E aí é onde a nossa visão precisa ser ampliada, porque de fato a tua vida vai dar certo, mas não vai dar certo do jeito que você pensa, mas no molde de Jesus. É o que eu estava comentando com meu filho. Meu filho, eu não estou preocupado se você vai ser um cara que vai ter uma carreira de sucesso, que você vai ter muito dinheiro, que você vai ter bens, que você vai ser um cara expressivo. Eu não estou preocupado com isso. Minha única preocupação contigo, meu filho, é que eu possa te ensinar a
obedecer o Espírito Santo, porque eu creio que Ele é o substituto de Jesus que nos guia para sermos a imagem dEle. Meu filho, se você for a imagem dEle, você vai ter cumprido todo o propósito de Deus na sua vida. E isso precisa ser o suficiente para nós. Na verdade, isso precisa ser a prioridade para nós. O resto é acessório. O resto são coisas que vêm na nossa vida por consequência de vivermos o propósito do Senhor. Lembrem, Gálatas 4 fala sobre meninos que precisam de administradores para administrar a herança do pai, mas que o pai espera por filhos maduros que possam, de fato, administrar aquilo que pertence ao dono do ouro e da prata, que é o próprio Senhor. Queridos, gaste na prática aqui, gaste a tua vida, tempo e recurso com os seus irmãos na fé, de forma a cooperar com a obra de Deus, para que conheçam a Cristo e sejam como Ele. Lembrem comigo, Jesus, quando Ele vem, estabelece, Ele cumpre a sua missão, mas nesse processo Ele estabelece discípulos. Então, por que Jesus caminha com os discípulos? Porque Ele estava ali, começando um processo de formação da igreja. E Ele começa a formar a igreja como? Partilhando a sua vida com aqueles que andavam com Ele. Então, querido, não existe carreira solo no reino. Não tem como você dizer que faz parte da igreja do Senhor Jesus e andar na individualidade da sua família, andar na individualidade do seu conceito humano. É impossível, porque de fato, se você tiver uma vida governada pelo Espírito Santo, Ele vai te direcionar a imitar a Jesus e a gastar a sua vida com aqueles que estão perto. E quando eu falo de gastar a sua vida, nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de recursos, aquilo que você tem, aquilo que Deus tem dado a você, compartilhe com aquele que está perto. Você lembra da pergunta que Deus faz a Caim sobre Abel: aonde está o teu irmão? Como é que você vai responder isso a Deus? Entende? Porque se Ele quer estabelecer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, o que Ele espera de você é que você ame o próximo como a ti mesmo, dando a sua vida por eles. Amém? Então, fica aí, esse é o primeiro motivo ao qual o Senhor estabeleceu a igreja. Esse é um primeiro fundamento que eu creio sobre a missão da igreja. E a segunda? A segunda é cooperar com o plano de restauração do mundo, de toda a criação. Lembrem lá, em Apocalipse 21, 1 e 2, a visão que João tem a respeito do Apocalipse, você vai ver que nesse texto de Apocalipse 21, 1 e 2, ele vê o céu descendo na terra. Num momento ao qual a obra de Jesus estava completa, aonde há um entrelaçamento, uma conexão plena entre os céus e a terra, entre o natural e o espiritual. Então, queridos, lembrem lá em João 3,16, que é um texto muito conhecido do Evangelho, diz assim, 3,16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, nesse texto aqui, ele está falando de mundo. Ele não está falando assim, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que mandou o seu Filho. Entenda aqui? Se você for ver o original dessa palavra mundo, ela fala de cosmos, ela fala de toda a criação. Jesus, ele veio para restabelecer ordem sobre toda a criação. Aí você vai ver no texto lá de Romanos 8,19, que fala da ardente expectativa, ou que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Olha só, Romanos 8,19 fala assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pensa nisso. Uma vez um amigo meu falou assim: Tiago, isso aqui é algo como, eu já vejo alguns vídeos, às vezes, eu acho que você deve ter visto aí pela internet. Você já viu aqueles caras que são
domadores de leões, assim, ou que cuidam de leões na selva. Você vê o carinho deles ali, eles abraçados com leões ali, né, cuidando e acariciando. É esse tipo de relação que Deus quer restabelecer no mundo. Que a criação reconheça em nós, filhos de Deus. Assim como Adão era e governava no jardim do Éden sobre toda a criação. Mas Tiago, por que você está falando isso? Porque, queridos, na prática, isso nos faz a não ter um pensamento que nós tivemos há muito tempo, aquele pensamento escapista de falar assim, não, eu recebi minha salvação para eu ir embora desse mundo, porque esse mundo aqui já nos maligno. E não é bem assim. Na verdade, o nosso papel é restabelecer, ou restaurar, cooperar com a obra de Deus para que tudo seja restaurado. Pensem comigo lá, ó, Mateus 16, 18, quando fala da revelação da igreja através de Pedro, que ele edificar a igreja dele sobre o fundamento de Jesus, sobre essa pedra, ele fala assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele está falando isso daqui? Que nós iremos saquear o inferno, tirar do mundo, do domínio de Satanás, tudo que está sob domínio de Satanás. Esse é o poder que foi estabelecido sobre a igreja, para cooperar com a obra de Deus. Lembrem, no Velho Testamento, toda a revelação de Deus só vinha através dos profetas de Israel. Agora, todo o poder de Deus foi aberto, as chaves foram entregues a nós como igreja, para que nós possamos restabelecer ordem sobre o mundo. Então, queridos, aqui o que ele está falando é que você e eu, nós como igreja, temos uma missão de resgatar tudo aquilo que está sob domínio de Satanás no mundo, tudo, inclusive as pessoas, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. É literalmente entrar com o pé na porta, entende assim? Só que muitas vezes, queridos, nós assumimos uma postura de passividade. Nós viemos para uma reunião de domingo, a gente ouve uma palavra motivacional, volta para o nosso dia a dia, imaginando como é que os meus sonhos vão ser realizados. Vem cá, querido, você foi inserido numa igreja, não foi para realizar os teus sonhos. O Senhor, Ele te resgatou, foi para que você pudesse responder à graça que Ele derramou sobre você, realizando o sonho dEle. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Não é a nossa alegria que é a nossa força. Entende isso? Então, aqui, meu querido, é a minha orientação aqui, né, na prática para ti, sabendo que nós somos cooperadores da obra de Deus, você precisa parar de pensar de uma forma escapista, porque isso vai te tornar alguém aproveitador e destruidor do meio que vive, um explorador de toda a condição que está aqui, porque afinal de contas esse mundo veio para me servir, e não é assim. Queridos, seja um influenciador dos lugares onde você vive. Certa vez eu falei com o irmão, assim, o irmão falando comigo, poxa, Tiago, tem uma pessoa lá no meu trabalho que ela é muito trevosa, meu Deus do céu. Já viu esse termo aqui, o irmão trevoso? Trevoso que quando ele chega, a treva chega junto com ele, né? O cara, quando ele chega, ele empestia o ambiente. Mas eu falei, querido, a palavra diz que você precisa ser sal e luz no mundo. E a tua luz não brilha nesse lugar também? Quando você chega, o ambiente não muda. Porque esse poder e autoridade foi dado sobre você, para que você tenha a capacidade de mudar ambientes. Você chegar num ambiente e as pessoas ficarem constrangidas da sua condição. Porque você é o cara? Não, porque você carrega o próprio Cristo em você. Quando você vai a algum lugar, o Espírito Santo entra com você. Será que isso não poderia mudar um ambiente? Às vezes não muda, querido, porque a gente não tem interesse que mude, porque a gente está acostumado com aquela situação. Muitas vezes a gente nem tem expectativa disso. Mas é o que eu queria colocar para você aqui, restaurar ou trazer a memória para vocês sobre o que Jesus diz que nós deveríamos ser, que nós deveríamos ser sal e luz. O sal, queridos, ele vem para trazer sabor às coisas, por mais que ele não apareça na comida.
Imagina você quando pega lá a comidinha da sua mãe ou da sua avó, aquela comidinha mais gostosa que tem, quando você olha para ela, você fala assim, pô, aqui tem sal. Não tem como. Na verdade, o sal ele só cumpre o seu propósito quando ele desaparece, quando ele some. Entende isso? Quando você de fato traz sabor e tempero para aqueles que estão próximos, a pessoa vai olhar e fala assim, cara, como faz falta ter o Gabriel aqui. Por quê? Não sei, cara, mas faz falta. Eu nem vejo ele na comida aqui, mas quando ele não está, faz falta. Entende isso? É esse tipo de perspectiva que você precisa andar. Aonde você está para restabelecer a ordem. Você está ali para restabelecer o governo do reino de Deus. Você está ali naquele lugar, naquela situação, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, com os seus irmãos, em qualquer lugar, você está ali para restabelecer ordem. Amém? A luz, meu querido, a luz ela vem para mostrar o caminho. Então muitas vezes, assim como o cara trevoso ele escurece o ambiente, você como luz precisa mostrar caminho. E esse poder está sobre você. Então nós, como cooperadores do reino, da obra de Deus, estabelecemos aqui uma perspectiva que agora eu olho para o mundo, não com uma visão de que eu tenho que me aproveitar do mundo, para que ele me sirva, porque algum dia o Senhor vai me resgatar, vai me levar para outro lugar. Isso vai ser por um breve período. Na verdade, a sua missão é cooperar com Ele para que o mundo seja salvo, para que todo mundo seja restabelecido. Quantas coisas você percebe no mundo que hoje estão sob domínio de Satanás? Coisas do tipo, a educação hoje de crianças hoje tem uma orientação totalmente avessa à palavra. Tá bom, e o que nós estamos fazendo em relação a isso? Porque o Senhor deu poder à igreja para derrubar as portas do inferno. Então, se há um domínio de Satanás sobre a educação de crianças, o que nós estamos fazendo em relação a isso? É sobre essas coisas que eu estou falando, queridos. Se você está vendo pessoas que estão sendo perdidas, é a mesma coisa. Mas se você está vendo espaços onde só Satanás é que domina ali, é um lugar onde a igreja precisa entrar. E precisa entrar de fato saqueando e estabelecendo a ordem correta desses lugares. Isso serve para todas as situações, queridos. Aonde você trabalha não é diferente. Amém? Então eu queria colocar por último aqui um terceiro motivo e fundamento que eu creio sobre ser a missão da igreja, o porquê Jesus estabeleceu a igreja, que é ser a expressão do reino de Deus na terra. Ser a expressão de Deus, do reino de Deus na terra, é justamente o que Jesus começou a fazer. Quantas vezes você viu no Novo Testamento Jesus chegando em um lugar e ele falava assim, é-vos chegado o reino de Deus. Por quê? Porque lá ele estava. A igreja onde ela está, ela precisa manifestar o reino de Deus. Então a igreja não é o reino de Deus. Na verdade o reino de Deus criou a igreja. O reino de Deus estabeleceu a igreja como um organismo, vou pensar assim, como uma embaixada do céu, que tem domínio sobre onde ela está. Eu morava em Brasília, e lá tem um setor de embaixadas. Cada território da embaixada ali era um território daquela nação naquele lugar. Então, queridos, fazendo uma analogia, aonde a igreja está, o reino de Deus precisa estar. Mas o que significa isso, querido? Um reino, ele é caracterizado por algumas características. Ele tem algumas características, amém? Me suporte aí, irmãos. O reino de Deus, ele tem características diferentes de um império. Você vê que a palavra mostra que existe o império das trevas e existe o reino de Deus. Porque o império das trevas, ele estabelece uma dominação autoritária sobre aqueles que ele domina, estabelecendo o seu querer exclusivamente. E o reino de Deus qual é? O reino de Deus é o qual nós, voluntariamente, assumimos ele como nosso rei, entregamos a nossa vida a ele, e aceitamos a sua cultura onde nós estamos. É diferente. Imagina assim, você está lá no reino, hoje no mundo existem poucos reinos, mas você vai lá na Inglaterra hoje, você vai chegar lá, vai ver o reino lá, o Reino Unido, né? Você vai ver em alguns lugares ainda temos reinos ainda, mas você vai perceber que existe uma figura do rei ou da rainha que estabelece ali uma referência
da cultura daquela região. É engraçado até como todos vivem em volta do que está acontecendo na família real, né? Tudo que está acontecendo ali é um evento, né? Muda todo o conceito daquela nação. Para nós não é diferente, queridos. Então, Jesus, onde ele chegava, ele estabeleceu o reino de Deus, tanto é que ele curava, libertava, porque no reino de Deus não existe doente, porque no reino de Deus não existe endemoniado, não é isso? Então, nós precisamos entender que, assim como diz lá em Mateus 16, 19, ele diz assim, ó, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Como a igreja usou esse texto de forma errônea, mas isso aqui serve para quê? Para que nós possamos ser de fato a intercessão daquilo que o Senhor está estabelecendo sobre a terra, não é sobre o que a terra está mandando para o céu, entendem isso? Na verdade, o reino de Deus criou a igreja, não foi a igreja que criou o reino de Deus, ok? Então, a linha de comando é do céu para a terra, assim na terra como já é no céu, ok? Então, essa chave que nós temos é a autoridade ao qual foi estabelecida para a igreja ser este consulado do céu na terra, que vai começar esse processo de restauração, até que na sua plenitude seja possível que a manifestação do Filho do Homem, em toda a sua glória, venha para a terra e venha reestabelecer completamente a obra de Deus e o seu reino seja pleno nesse lugar. Queridos, olhem aqui, Romanos 12, 2 fala que nós não devemos ser conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, aqui nós estamos falando de uma transformação de mente. Essa transformação, ela vem para quê? Para que a cultura do mundo venha e seja estabelecida no mundo ao qual vivemos. A cultura do reino de Deus venha estabelecida onde nós estamos. Vocês estão me entendendo? Eu estou olhando aqui os comentários, hein? Não me deixem só, já estou terminando. Então, queridos, nós estamos aqui para congregar céus e terra, para testemunhar aquilo que Deus está fazendo, para de fato ser a intercessão entre os céus e a terra. Então, a igreja é a expressão desse reino aqui na terra. Efésios 1:10 diz assim, ó, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que são no céu, como as que estão na terra. Então Jesus, ele estabeleceu esse elo, essa intercessão, que agora é expressada por nós. Pô, Tiago, mas isso aí na prática, o que muda? O que muda isso aí na minha vida? Eu entendi, beleza. Então agora a igreja, ela precisa expressar a cultura do reino de Deus. Mas qual é a cultura do reino de Deus? Qual foi o primeiro fundamento que a gente falou? Jesus estabeleceu os mandamentos e o modelo. Então a cultura do reino de Deus é a expressão de Jesus, como fala nesse texto. Se é Ele que se converge tudo nele, aquilo que é no céu e na terra, então se vivermos conforme os mandamentos, orientações e exemplos de Jesus, nós estaremos expressando o reino de Deus. Então, nós, em primeiro lugar, na prática, nós precisamos ser a expressão da oração de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então aqui, queridos, já começa um grande diferencial na nossa vida, para que sejamos guiados não mais pela nossa carnalidade, pela nossa mente, mas sim pelo Espírito Santo. Então, queridos, aqui é um convite para que você ouse viver uma vida cheia do Espírito Santo e operando no poder dele, assim como diz Romanos 8,14. Amém? Então, queridos, não há como vivermos o propósito pleno do porquê e da missão de sermos igreja, se o Espírito Santo não governar sobre nós, se o Espírito Santo não direcionar nossas vidas. Se você é quem toma suas decisões sobre a sua vida, se você, quando você olha para o seu irmão, você julga a situação da vida dele e coopera com ele de uma forma que você quer, não guiado pelo Espírito Santo, você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a sua obra. E é por isso que muitas vezes a gente se perde,
porque nós achamos que estamos fazendo bem, e isso é suficiente. Lembrem que muitos apresentarão diante de Jesus, falando: Senhor, eu expulsei demônios, eu falei em teu nome, eu curei os enfermos. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: afasta-te de vós que só praticais a iniquidade. Pô, mas não faz parte do reino de Deus eu pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios? Não faz parte? Faz, querido, mas o fundamento precisa ser: eu sou governado e guiado pelo Espírito Santo, eu faço aquilo que Ele me manda fazer, porque Ele veio como o substituto de Jesus para ser o meu mestre, a qual eu vivo. Porque se nós reconhecemos a cruz e morremos nela, e ressuscitamos no Espírito para viver a vida do Senhor Jesus, e não mais a nossa, então não há sentido se vivemos uma vida direcionada por nós mesmos. Então, queridos, ouse viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Esteja atento a descobrir qual é o dom especial que Cristo derramou sobre você. Se esforce no desenvolvimento desse dom. Como assim, Tiago? Lá em Efésios 4:7 diz que Jesus na cruz ele estabeleceu um dom especial para você. Para que esse dom? Para que você de fato expresse a vida de Jesus. Procure desenvolver isso, querido. Como é que eu desenvolvo isso, pastor? Você desenvolve assim: você desenvolve num devocional, orando, meditando na palavra. Você desenvolve quando você se doa pelo seu irmão. Você desenvolve quando você escolhe fazer aquilo que Jesus manda, mesmo assumindo o dano na sua vida. É sobre isso, queridos. Só que muitas vezes a gente está vivendo uma realidade onde muitos não querem sofrer dano nenhum, não querem carregar as marcas da vida de Jesus. Lembrem que Jesus, quando foi ressurreto e assumiu um corpo glorificado, ele decidiu levar as marcas, para que toda vez que ele olhasse para as mãos dele, ele lembrasse de você. Só que muitas vezes nós não queremos ter as marcas. Nós queremos de fato viver uma vida soft, uma vida leve, uma vida onde está tudo tranquilo e está tudo suave. Entende? E muitas vezes, queridos, você vai ver que num campo de batalha, no momento que você for saquear o inferno, que você começar a estabelecer de fato o reino de Deus onde você estiver, você vai levar algumas marcas. Mas eu creio que vai ser semelhante ao meu filho mais novo, que recentemente tomou um tombo de bicicleta e ralou o joelho feio pela primeira vez. Agora eu tenho história para contar. Eu vou poder contar para meus filhos, né, papai? Que eu caí aqui nesse dia porque eu estava andando com o olho fechado. Meu filho, não pode andar com o olho fechado. Se andar com o olho fechado de bicicleta, você cai e rala o joelho. Mas você vai ter história para contar. Quando você chegar diante de Jesus, quais serão as marcas que você vai ter para contar histórias para Jesus, daquilo que vocês viveram juntos? Eu queria terminar por aqui, queridos. Queria terminar por aqui, tentando, numa perspectiva do Espírito Santo, mostrar para vocês uma visão um pouco mais ampla do qual é a missão da igreja, de qual é o propósito da igreja. Não tem nada a ver com prédios, não tem nada a ver com instituições, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a vida a qual expressa o propósito eterno de Deus. Espero que o Senhor tenha falado no teu coração, querido. Nós estamos aqui muito felizes por aquilo que Deus já tem movido em nós, mesmo sendo um tempo tão difícil como nós temos vivido. O Senhor ele tem trazido sobre nós uma visão, uma expectativa um pouco mais ampla do que é de fato ser igreja, do que é viver como igreja. Não é a condição que, hoje nós não estamos reunidos, então a igreja não existe? É isso? Não, querido. Você, aí mesmo na tua casa, me ouvindo, você junto comigo, nós somos a expressão de Jesus aqui na terra. Nós somos a expressão do reino de Deus. E é assim que nós devemos conduzir a nossa vida. Então lembrem, esses 3 fundamentos aqui, que sejam luz para o teu caminho, para que você possa de fato viver o propósito, a missão, o porquê que Jesus estabeleceu a igreja. Não foi de graça. Não foi de graça. Não é porque não tinha um fundamento, mas são esses que eu reconheço até hoje. Amém, queridos? Eu queria orar com você, queria pedir que o Espírito Santo de fato venha trazer ainda mais revelação sobre você, sobre esses aspectos práticos, o que toca na tua vida, de forma que você possa, a partir de hoje,
tomar uma atitude de estar inconformado com a situação desse mundo e começar a buscar uma transformação plena no Espírito Santo. Uma transformação plena para que você possa começar a enxergar a tua vida, tudo que está acontecendo com os olhos do Senhor. Amém? Queria que você orasse comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui orando pelos meus irmãos, já com o coração agradecido, Senhor, por essa palavra, crendo, Senhor, naquilo que não foi dito nessa noite, com a expectativa de vivermos tudo isso. Nós queremos viver, Senhor, o fundamento principal, o seu propósito, a missão da igreja, conforme o Senhor planejou. Nós não queremos, Senhor, ser simplesmente mais uma instituição religiosa. Nós não queremos ser somente mais uma reunião de pessoas no domingo. Nós queremos encarnar a Tua palavra. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Nós queremos mudar ambientes. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus agora, para que nos meus irmãos agora venha o poder que opera pelo Espírito Santo, para que aonde eles estiverem, nas suas casas, nas escolas, no trabalho, na rua, onde eles estiverem, ambientes sejam mudados, porque ali é chegado o reino de Deus pela tua igreja, porque ali o teu Espírito pode começar a operar. Motiva esses irmãos, Senhor, a de fato saquear o inferno, estabelecer ordem nesse mundo, como eu sei que é o teu propósito, restaurar toda a criação, completar todo o plano de salvação que foi manifestado em Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui clamando pelos meus irmãos, para que eles sejam a expressão viva da tua glória, transmitindo a tua reputação, Senhor. Tira-nos da nossa inércia, tira-nos da nossa zona de conforto, tira-nos, Senhor, dessa perspectiva humana e mundana de querer simplesmente estar com a vida tranquila, mas que nós possamos estar incomodados, Senhor, em viver a plenitude do teu propósito em nós, entregando de fato a nossa vida para vivermos a tua, não para que o Senhor patrocine a nossa, mas que nós possamos viver a tua vida. Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem trazendo revelação sobre nós, porque eu creio, Senhor, que aquilo que eu digo só chega ao ouvido, mas tu, Espírito Santo, leva para o coração. Vem, Espírito Santo, vem trazendo, Senhor, a tua unção e poder sobre meus irmãos. Eu oro a ti, Senhor, agradecido, Senhor, por esse tempo, porque eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer através da tua igreja aqui em Porto Velho. Oh, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.